Isso. Bondoso Deus que estás nos céus, nós somos gratos, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos acordou para estarmos aqui nessa sala da consagração, pois o Senhor tem uma mensagem muito especial aos nossos corações nessa manhã. Nós queremos te pedir que o Senhor venha abençoar o Dr. Dias, que o Senhor possa falar através desse seu profeta, desse teu mensageiro, que ele possa ser um instrumento nas tuas mãos. Queremos te pedir também que o Senhor venha abençoar as pessoas que vão ouvir essa mensagem através do YouTube, e que o Senhor possa também despertar ainda aqueles que ainda não aqui entraram, né? Mas que ainda vão chegar, desperte e os abençoe. Seja conosco agora nesse momento, abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender essa mensagem. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, para que nós possamos ser dignos de ser alcançados através do Teu Santo Espírito. Tudo isso nós pedimos, Senhor, desde agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado Pai, estamos realmente totalmente necessitados da Tua presença. Nós somos sedentos e famintos da Tua atmosfera de paz, de alegria e gozo pleno, para que se concretize em todo o nosso ser, e assim podemos brotar de saúde e de alegria e com vida e abundância. E nós vamos ver de onde veio todas essas bênçãos hoje. E queremos que Tu possa mostrar claramente, abrir nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos compreender na íntegra o que o Senhor quer nos mostrar hoje. É o Senhor que fale, a mensagem é sua, e aí estou aqui à disposição para ser o conduto pelo qual você quer falar. E também os condutos para ouvir, tanto para falar, que sejam todos purificados com o teu perdão, com o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Dr. Dias, então, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar com um PowerPoint aqui, que vai ser muito importante para nós. Vamos ver se vai abrir e funcionar. Creio que sim. Vamos começar por aqui, ó. Muito bem, espero que já está aberto o PowerPoint. Está aberto, mas não está a tela cheia. Ah, não está na tela cheia? Não. Aqui pode. Vamos buscar sim e... Agora sim? Está da mesma forma. Da mesma forma? Como é que pode? Elô, deixa ele passar para ver se funciona, porque se funcionar, se passar, não tem problema, dá para visualizar nessa tela aí. Por aqui. E aí vou buscar o material. Acho que não vai funcionar de novo. E aqui? Funcionou? Aparece a tela toda? Está aquela tela onde aparece o zoom. Ainda? Está o zoom e uma mensagem em inglês. Entendi, mas então não abriu. Vou começar tudo de novo. A mesma história. Aqui. Acho que já sei qual é o problema. E aqui vou...
Vamos ver se vai. Como é que está agora? Continua a tela do Zoom. Ok. Qual é o problema? Eu sempre faço o mesmo procedimento de sempre. Mas vamos ser desse jeito. E agora, tomar aqui. E então? Nada ainda? Apareceu aí, mas não é tela cheia. Mas se for passando, né, não tem problema, a gente vai vendo por aí. Tem é que passar os slides, né? Está aparecendo ele assim, e os pequenininhos do lado, né? Então, vou... Ok. E agora aumentou. Aumentou, porém os slides pequenos estão do lado, né? A apresentação. Agora vou tentar aumentar. Aumentou? Ou Sim, ficou... Agora ficou em tela cheia? mas ele não está a tela cheia, ele está só na tela mostrando a sua apresentação de todos os slides. Aham. Doutor, passa a tela para a gente ver se vai mudar, por favor. Então, vou colocar então nesse jeito assim. E dá para ver assim outra tela depois? Sim, Ótimo. Então vai ser assim. Pronto. ótimo. Então vamos começar. Ok. Deixa eu colocar fora. Bom, gente, eu coloquei esse tema aqui hoje. Saiu fresquinho do forno. E vocês são os primeiros que estão vendo esse PowerPoint, essa mensagem de hoje. E aí foi feito com oração, com muita pesquisa. E isso vai mostrar o sofrimento de Cristo na perspectiva médica, no ponto de vista médico, tá certo? E nós vamos ver o quanto Jesus sofreu no ponto de vista realmente que a gente pode ver como a gente sofreria junto com isso, tá certo? E eu gostaria daí mostrar um texto muito lindo no Testemunho Seletos, no volume 1, 515, o seguinte: bom seria passar cada dia uma hora de reflexão, recapitulando a vida de Jesus, da manjedoura ao Calvário. Devemos tomá-la ponto por ponto, deixando que a imaginação se apodere vividamente de cada cena, em particular das cenas finais de sua vida terrestre. Então, nós vamos analisar ponto por ponto, tá? Mas agora, particularmente nessas cenas finais da vida de Cristo, contemplando assim seus ensinos, seus sofrimentos e o infinito sacrifício por ele feito para a redenção da raça humana. E assim podemos revigorar nossa fé, vivificar nosso amor e imbuir-nos mais profundamente o Espírito que sustinha nosso Salvador. Então, o mesmo Espírito que tinha sustentado nosso Salvador pode ser também para nós, também em todas as nossas fases da nossa vida. Se esse mesmo Espírito Santo tenha sustentado o nosso Salvador nessa fase final da sua vida, então pode nos sustentar também. Muito bem.
aqui está dando uma boa lição, passar cada dia 1 hora de reflexão. Você está gastando 1 hora de reflexão cada dia? Isso é também um princípio do qual nós podemos aprender desse texto aqui. E ainda, principalmente, as cenas finais da vida terrestre. E isso que nós vamos fazer hoje. Então, vamos lá. Todo o céu, bem como os não caídos, mundos caídos, não caídos, foram testemunhas do conflito. Com que profundo interesse seguiram as cenas finais da luta? Viram o Salvador penetrar no horto de Getsemane, a alma vergando sobre o horror de uma grande treva. Ouviram o doloroso grito: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. À medida dele era retirada a presença do Pai, viram-o aflito por uma dor mais atroz que a da grande e derradeira luta com a morte. Olha só, ele está passando mais dor no momento do Getsemane do que com a luta da morte. Até causou suor de sangue, que lhe rompeu dos poros, gotejando no chão. Por 3 vezes foi arrancado dos lábios a súplica de livramento. Não mais pôde o céu suportar a cena, e um mensageiro de conforto foi enviado ao Filho de Deus. Então, Jesus, quando entrou no jardim de Getsemane, entrou em grande conflito dele mesmo, porque ele já tinha decidido de morrer por um ser humano, mas ele tinha muito medo, certo? E isso deixava muito aflito, porque também não quer morrer. Ele era humano e muito menos está separado do Pai. A primeira vez em toda a existência que ele tem dessa eternidade, ele ficou separado. Por quê? Foi ali que sentiu o gosto tóxico, ruim, assim que realmente é a presença do pecado. Ele nunca sentiu isso em toda a sua vida, em toda a sua existência. E o pecado que faz a pessoa estremecer, que faz sentir mal. E ele sentia uma culpa terrível de todos caindo sobre ele. E quando o pecado está presente, causa separação do Pai. Certo? Tem lá em Isaías 58, o que causa separação entre homem e Deus é o pecado. E assim ele sentia isso. Ele sempre estava em pleno comunhão, cheio de alegria e gozo e poder. Agora ele estava perdendo tudo por causa dos nossos pecados. E aí ele suplicou por 3 vezes se pudesse passar adiante esse cálice. Mas ele sempre terminava: não minha vontade, a sua seja cumprida. E então ele estava e ainda o Satanás enchendo nos ouvidos dele: não adianta morrer por eles, deixa para lá, né? E ele estava realmente em grande conflito. Ele não quer morrer, e ainda ele tinha medo da morte, porque ia ser eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Não é qualquer mortezinha, é morte eterna para sempre. Esse é o salário do pecado, certo? E esse ele estava assumindo, para nunca mais, e isso ele não via o luz fundo do túnel. Não tinha esperança de poder sobreviver dessa morte. Então, essa é a situação em que ele estava. Aí foi enviado um anjo para só para estimulá-lo, animá-lo a ir adiante o que ele tinha proposto, mas nunca coagiu a fazer, só apenas mostrou o quanto esse sacrifício vai
salvar as pessoas, com esse propósito. Então, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, foi chorando, por causa de tanta agonia, o suor misturado com sangue. Daí você pode ver como ele estava no jardim do horto, né? No horto de Getsemane. Ele estava em plena agonia. E assim, no ponto de vista médico, é o seguinte: o ponto de partida é o jardim das oliveiras, quando Jesus se dá conta do sofrimento que se assim vinha, avizinha. Condenação, açoitamento e crucificação. Mas isso não é que Jesus mais se preocupava. Era realmente não via mais ele escapar da morte eterna e da eterna separação. É isso que mais preocupava. E ainda se preocupava muito também se as pessoas vão entender o sacrifício que vai fazer. Isso também causava muito sofrimento. Muita gente não vai aceitar todo o sacrifício que ele fez. Relatos bíblicos revelam que, nesse momento, o seu suor se transformou em gotas de sangue que caem no chão. A descrição feita pelo apóstolo Lucas, que era médico, condiz com o fenômeno de hematidrose. Raro na literatura médica, aparece apenas em 18 estudos científicos, né, que apresentam casos de pessoas que tiveram esse problema também. Mas ocorre em indivíduos que estão sob forte estresse mental, medo e sensação de pânico. É nesse estado que Jesus estava. Às vezes, as glândulas sudoríparas se comprimem e depois se rompem, e o sangue mistura-se, então, ao suor que é expelido pelo corpo. Isso foi todo encharcado em todo o corpo, por isso que gotejava no chão, não é só no rosto, em todo o corpo, né? E assim, você pode ver como ele estava com suor de sangue na testa, mas era no corpo todo e pingava no chão, como diz o relato bíblico. Jesus entrou em agonia no Getsemane e escreve o evangelista Lucas, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. Se produz em condições excepcionais. Para provocá-lo é por um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele. E então escorre por todo o corpo até a terra. Então, imagina a angústia e a agonia que ele passava ao sentir o pecado de todos nós. Foi assim que deixou ele esmagado. Fala-se sempre das dores físicas de Jesus, mas o seu tormento e sofrimento mental não costumam ser lembrados e reconhecidos pelos cristãos. Ele foi vítima de extrema angústia mental, e isso treinou e debilitou a sua força física até a exaustão total. Imagina em que situação que ele ficou. Aí, o Espírito de Profecia fala na Desejar de Outras Nações o seguinte: a agonia de Cristo não cessou, mas sua depressão, o desânimo o deixaram. E veja que ele entrou em depressão profunda. E o desânimo que pegou ele, mas isso deixou.
Tá? A depressão ou deixar, porque o anjo tem animado ele, mas a agonia não tinha cessado. A tempestade não amainou de maneira alguma, porque a tempestade, quem é que causou ali? O próprio inimigo, mas aquele que dela era objeto estava fortalecido para ali enfrentar a fúria. Saiu calmo e sereno. Uma paz celestial parava no rosto manchado de sangue. Suportar aquilo que criatura alguma humana jamais poderia sofrer, pois provara os sofrimentos da morte por todos os homens. Olha só, quantos bilhões e bilhões de pessoas que vivem nesse mundo, talvez até deve ter chegado a trilhões, começando desse Adão até hoje, ele estava sofrendo a morte de todos esses mortes todos os homens. Um grande conflito. Mesmo depois de entrar para o seu ministério terrestre, o Salvador, cansado pela obstinação e ingratidão dos homens, podia ter se recusado ao sacrifício do Calvário, no Getsemane. A taça de amarguras tremia-lhe na mão. Ele podia, naquele momento, ter enxugado o suor do sangue de fronte, abandonando a raça criminosa para que perecesse em sua iniquidade. Jesus não podia ter feito isso. Mas se ele tivesse feito isso, como seria a humanidade? Eu vou explicar mais detalhes amanhã, certo? Porque se ele fizesse isso, abandonando a raça criminosa, da qual nós pertencemos, que perecesse na sua iniquidade, não tinha perdão, não teria alívio, não tinha cura, não tinha justificação. Houvesse ele feito isso, e não teria havido redenção para um homem caído. Quando, porém, o Salvador rendeu a vida, em seu último anelo clamou: está consumado. Assegurou-se, naquele instante, o cumprimento do plano de redenção. Ratificou-se a promessa de libertamento, feita no Éden ao casal pecador. O reino da graça, que antes existia pela promessa de Deus, foi então estabelecido ali no Jardim de Getsemane. Ele estava cumprindo o plano da redenção, está sendo ratificado para valer, para que isso possa tornar válido esse plano de redenção. Até então só foi uma promessa que ia acontecer. Muito bem. A própria nobreza e divindade de Cristo os provocara a fúria. Sua mansidão, inocência e paciência majestosas enchia neles de um ódio de satânica origem. A misericórdia e a justiça foram calcadas a pés. Nunca foi um criminoso tratado tão desumanamente como o foi o Filho de Deus. Essa última frase me chama a atenção. Ele foi nunca foi tão tratado tão desumanamente como ele foi. Por que será? É a tentativa do inimigo de Deus. Ele queria fazer de tudo para fazer ele sofrer como nunca tinha sofrido. Ele queria fazer com que Jesus desistisse do plano de redenção, a todo custo. E como ele sofreu, tremendamente. O Salvador foi tratado, então, como um criminoso condenado, entregue para ser maltratado pelos mais baixos e vis da espécie humana. Nunca alguém foi tratado assim como ele foi tratado. Enquanto se achava na sala da guarda, esperando seu julgamento legal, não foi protegido. A plebe, ignorante, vira a crueldade com que ele foi tratado perante o concílio, durante o julgamento, aproveitando-se assim para manifestar todos os satânicos elementos de sua natureza. Aí se pode ver que tudo por trás de tudo isso era o próprio Satanás que estava infligindo esse sofrimento todo.
e nós temos consentido com nossos pecados. Desfalecido de fatiga e coberto de ferimentos, Jesus foi levado, sendo açoitado à vista da multidão. E os soldados o levaram dentro da sala que é a de audiência e convocaram toda a corte e vestiram-no de púrpura e tomando uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça. E começaram aos soldados dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspiram nele e postos de joelhos se adoraram. Olha só, quantas afrontas que Jesus recebia, sendo cuspido, que sensação Jesus estava passando por tudo isso. Ele estava nem um pouco feliz de o que o ser humano estava fazendo, se comportando dessa maneira. Eram suas criaturas fazendo contra o Criador. E isso também mexeu muito no lado emocional dele. Aparentava que era inabalável, mas por dentro ele sentia muito. Então, ao longo desses 7 julgamentos, Jesus suportou insultos e abusos por nós. Por causa do amor pela humanidade perdida, Jesus suportou o abuso de 2 açoites e 7 julgamentos simulados, bem como crueldade, insultos, violência da multidão. Também ele foi abandonado por seus próprios discípulos. Isso foi extraído esse texto que eu li em inglês e traduzi, né? Jesus humano e divino, na página 56. E aí, logo em seguida, nesse mesmo livro, deu esse texto para analisar. O céu viu a vítima traída nas mãos da multidão assassina, e com zombaria e violência correu de um tribunal para outro. Oh, sendo terrível, diz Espírito de Profecia. O Salvador, preso à meia-noite, no Getsemane, arrastado de um lado para o outro do palácio para a sala de julgamento, acusado 2 vezes diante dos sacerdotes, 2 vezes diante do Sinédrio, 2 vezes diante de Pilatos e 1 vez diante de Herodes. Escarnecido, açoitado, no caso 2 vezes, condenado e levado para ser crucificado. Eu estou com o coração muito doído só ouvir. Eu estava fazendo todo esse PowerPoint, eu estava realmente sentindo muito junto o que Jesus estava passando. E assim você pode ver como Jesus estava sendo açoitado, né? Aqui você pode ver nessa imagem o açoite que um está com o braço levantado e cheio de tiras, ao longo das tiras está amarrado chumbo e nas pontas tinha ossinhos quebrados que eram bem pontiagudos e açoitava com toda a força, de 2 lados, um soldado a cada lado. Um era maior do que o outro, porque eu posso atingir todas as costas, nas pernas, na barriga, na cabeça com isso. E não mediram esforço, e foi com toda a força que eles fizeram isso. E aí era excruciante o tortura que afligiram nele. E sangrando tudo, arrancando a pele e carne, porque eles puxavam quando enterravam, e daí arrancava a pele, quebrava o osso da costela também. Então, por vezes, mão perversa arrebatava cana que lhe fora posta na mão e batia na coroa que ele tinha na fronte, fazendo enterrar-se os espinhos nas fontes e o sangue gotejado pelo rosto e a barba, desejados de todas as nações. E aí você pode ver como eu estava enterrando a coroa dentro da fronte e caindo sangue.
Hoje em dia, agora, um texto médico aqui, com o apoio dos conhecimentos da fisiopatologia dos pacientes traumatizados, pode-se chegar a inferir as mudanças fisiológicas padecidas por Jesus Cristo durante sua paixão e morte. Os relatos bíblicos da crucificação descritos através dos evangelhos e a documentação científica a respeito descrevem que padeceu e sofreu o mais cruel dos castigos, o mais desumano e inclemente dos tratamentos que se pode receber um ser humano. Porque até então, depois de 100 anos que os romanos já estavam praticando a crucificação dos rebeldes, dos criminosos, que já estavam fazendo isso já há 100 anos, e durante 100 anos eles foram aperfeiçoando técnicas, como infligir, eles não querem matar o criminoso em si, causar o máximo de sofrimento. E aí ficar pendurado para assustar todo mundo, para ficar bem quietinho, bem certinho, para não fazer insurreição contra o reino romano. Era assim, até na época de Jesus, tinha aperfeiçoado muito esse tipo de tortura. Então, ao início, eles têm que ter feito isso na mão, na palma da mão, certo? Porém, eles descobriram que isso não funciona. Com o tempo, eles perceberam isso. E porque se fizer na palma da mão, com o peso do corpo, ia rasgar e passar entre os dedos. Então, qual foi o local que foram pregar? É no punho, certo? E vocês podem ver que eles colocaram entre a artéria ulnar e a artéria radial. Eles não tocaram ali, eles só pegaram o nervo mediano, que era dor horrível. Eles queriam infligir muita dor, mas que não sangra, certo? Claro, sangra um pouquinho, obviamente, mas não para pegar a artéria, porque se pegar a artéria, aí ia perder muito sangue. Por causa do bombeamento do coração, aquela força de bombeamento do coração, as artérias jogam muito sangue. Se for pela veia, não perde muito sangue, porque o próprio válvula das veias é que empurra o sangue, não o coração. E aí não vai jorrar sangue, só vai correr um pouquinho de sangue para fora. Mas se for arterial, mas por isso eles evitavam de atingir a artéria. Então, conseguiram achar um local entre a artéria radial e a artéria ulnar. Aí você pode ver onde está o prego ali, né? E só que pega aquele nervo mediano que é um dor excruciante. Isso que eles queriam causar. E o prego era de 13 a 18 centímetros de comprimento, com 1 centímetro de espessura. E assim fizeram e aí também fizeram nos pés, um sobre o outro, entre o terceiro e segundo falange, tá? E ali também não tem artéria, para não sangrar profusamente, e sim entre 2 ossos, e lá tinham também outro nervo logo abaixo, que também é extremamente dolorido. Então, eles já tinham aperfeiçoado essa tortura toda. E isso que eles aplicaram em Jesus. Então, Jesus estava realmente sofrendo horrores de dores nas mãos e nos pés. Como isso não bastasse, também dificultava muito a respiração. E aí você pode ver como que as costelas ficam quando fica nessa postura. E aí dificultava muito a respiração, mas não impede de continuar respirando, só com muita dificuldade, né? E veja só, tudo isso eles têm, Jesus tem sofrido muitos ferimentos, e ferimentos profundos pelos açoites, e os açoites não eram desinfetados.
fazendo contaminado como estava. E agora ele foi pregado com aqueles pregos que também não foram desinfetados. Então, logo, Jesus ia sofrer tetania, com tétano, tá certo? E aí causava enrijecimento muscular. Aí ficava mais difícil de respirar. Mas não foi por causa disso que ele morreu, por asfixia, porque já foi feito teste em pessoas voluntárias, não empregados, mas amarrados no caso, né? E assim eles sentiam com dificuldade de respirar. E para poder respirar, aí a pessoa tem que levantar em cima do pé, sobre o pé pregado na cruz, para poder levantar um pouquinho os braços também, e assim o tórax fica numa postura normal para poder respirar. E aí, toda vez, quando Jesus precisava falar, ele falou 7 frases por cima da cruz. Só que a primeira frase, quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele estava falando isso quando estava sendo pregado, ainda estava deitado. Não tinha dificuldade em falar essa frase, né? E mesmo no sofrimento, sendo pregado, Jesus não falava, não revidava com palavrões, muito pelo contrário. Ele falava sempre ao favor, amando outras pessoas. E ainda ele amava os torturadores que fizeram um açoite, que impuseram a cruz sobre ele, e depois foram pregando ele sobre a cruz. E ele dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esse é o clímax, o cúmulo do perdão. Um perdão unilateral. Eles não estavam pedindo perdão, mesmo assim ele perdoava. Então, esse perdão unilateral nós temos que praticar a todas as pessoas que te ofendem, que maldizem contra você, que prejudicam você, machucam você, seja machucando emocionalmente ou machucando fisicamente. Você tem que estar prontamente perdoá-los. Aí, na segunda frase, eu já estava pendurado na cruz. Aí, Jesus prometeu para um dos criminosos que pediu pudesse lembrar dele lá no céu, e Jesus respondeu, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Então, essa é uma coisa que Jesus sempre pronto em ajudar as pessoas, mesmo no sofrimento. E nós temos que aprender com ele. E ainda ele é solícito pela sua família, sua própria família. Vem Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que é João, disse, mulher, eis aí o teu filho. Então, ele continuou se preocupando com carinho, mesmo ele pendurado na cruz, ele continua se preocupando pelos outros, e não se preocupava consigo mesmo. Ele era totalmente abnegado, né? O eu dele não existia, né? Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E aí, todas essas frases que ele falava, ele tem que levantar, ficando mais em pé, ficando dependendo sob o prego dos pés. E poder levantar para que o tórax possa ter mais facilidade para falar. Se for pendurado nos próprias mãos e descansar o pé, daí não ia conseguir falar. E fica muito difícil, né? Então, outra frase ele falou, levantando
o corpo sob o prego do pé, né? Ele disse, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. E aí foi oferecido vinagre. Eu já vou mostrar outra tela que fala sobre a história de vinagre. É muito interessante você entender também. Agora, na hora nona, às 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Foi ali que realmente todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, dores e transgressões estavam sobre ele, definitivamente, e aí causou separação total de Deus, e Deus não estava assim em comunhão com ele, mas estava presente do lado, mas Jesus não sentia, por causa do pecado, não podia sentir a presença de Deus. E assim mesma coisa acontece com a gente, quando nós estamos no pecado, nós temos cometido algo, nós sentimos que Deus não está por perto. Não, realmente não está, porque ele não quer ser cúmplice do seu pecado. A não ser que você se arrependa e confessa, aí ele vai perdoar, daí ele pode ficar junto contigo de novo. E aí, a 7ª frase, Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, e dito isso, expirou. E toda vez quando ela falava alguma frase, ele tem que fazer, mesmo que seja muito doloroso, ficar em pé sobre o prego, para poder levantar o corpo e assim o tórax possa endireitar para poder respirar, para falar, certo? Agora, sobre a história de vinagre. Em outra profecia, declarou o Salvador, afrontas me quebrantaram o coração, estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Isso é uma profecia que Jesus ia sentir a si mesmo na cruz. Deram-me fel por mantimento, e minha sede me deram a beber vinagre. Aí o Espírito de Profecia explica, aos que padeciam morte de cruz, era permitido ministrar uma porção entorpecente para amortecer a sensação de dor. Essa foi oferecida a Jesus, mas havendo-a provado, a recusou. Por quê? Não aceitaria nada que lhe obscurecesse a mente. Sua fé devia ater-se firmemente a Deus, com a mente clara. Essa era a sua única força. Obscurecer a mente era oferecer vantagem a Satanás. Isso ele jamais queria. Eu lembro que, com a experiência da minha mãe, ela teve um acidente e teve uma fratura do osso, tal, né? E ela foi obrigada a tomar analgésicos, e às vezes bem fortes também, mas aí não estava ajudando, não estava funcionando. Então, ela decidiu não tomar, porque não quer que a mente, porque já estava meio drogue também, por causa desses analgésicos fortes, e resolveu não tomar mais. E ela prefere sofrer dores do que ficar com a mente embotada. E ela lembrou desse texto aqui. E para não oferecer vantagem para o inimigo, e pode não ter razão e equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual também, por causa dos analgésicos. Foi a decisão que ela tomou, e daí lembrei muito bem, e ela falou isso também por causa disso. Bom, qual seria a causa mortis? É uma expressão médica que a gente tem que pôr no relatório das pessoas que morreram por causa de uma doença, tem que dar sempre causa mortis, né? Agora, isso no ponto de vista humano, certo? Jesus morreu de parada cardiorrespiratória, decorrente de hemorragia e perda de fluidos corpóreos. Daí seria como se fosse um choque hipovolêmico, quer dizer,
perdiam muito sangue através dos açoites, né? E através do coroa de espinho, e por causa também um pouco dos pregos nas mãos e nos pés. E tem suado muito, e estava desidratado também, porque já não tinha tomado nenhum líquido desde que foi preso. E ainda fazer aquele esforço de carregar a cruz, que também exige muito água, né? Então, ele estava com lábios todos secos e língua seca. E mal podia conseguir falar também. Bom, isso combinado com o choque traumático decorrente dos castigos físicos a ele infligidos, quer dizer, açoitamento e crucificação. Ó, como é que ele deve ter ficado, ó. É horrível, ele teve que passar. Ele foi assim feito de maneira tão desumana como nenhum outro criminoso tem passado por isso. Jesus passou por tudo. De tão arrancar até a pele de trás e expondo as costelas, ele deve ter atingido também os pulmões também. Olha, o inimigo não mediu esforços. A continuação do causa-mortes no ponto de vista humano. Podemos apostar no choque hipovolêmico causado pelos traumas e pelas hemorragias. A isso chamam-se as lancinantes dores provenientes dos nervos medianos e plantares, como já mostrei, né? O trauma de caixa torácica, hemorragias pulmonares decorrentes de açoitamentos intensos, as dores da nefralgia de trigêmino, isso é uma dor terrível. Eu já tratei pessoas com trigêmino, né? Devido à coroa de espinhos, e depois, já morto, teve a perda de mais sangue, quando um dos soldados lhe arremessou uma lança no peito, perfurando o ato direito do coração. Então, ele estava realmente em plena dor, muita dor. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que como era dia de preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. E chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto. Não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que disse a verdade, para que também vós criais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. O interessante é que saiu água e sangue, quer dizer, seria plasma, né? E aconteceu um caso assim, recente, que alguém tinha isso também. Foi um torcedor fanático de futebol. Ele era extremamente fanático por um time lá da Escócia, e esse time perdeu o jogo. Ele ficou tão angustiado, tão desesperado, que ele morreu ali no estádio onde ele estava. E daí eles encontraram morto, e daí foram fazer uma autópsia para ver o que aconteceu ali. Aí, quando eles abriram, aí saiu água e sangue dele, e foi
aí eles perceberam que toda a história, porque tinham alguns parentes do lado do falecido, né? E eles queriam saber por que ele morreu ali. E então foi testificado que ele morreu por angústia, por desespero, e não foi suicídio, foi realmente ele morreu de tanta angústia. E aí que causou o mesmo problema, e assim Jesus também estava sentindo isso. Quer dizer, já estava morto quando foi feito, enfiaram a lança dentro do meio das costelas, assim, ó, né? Então eles enfiaram ali a lança, a espada, para poder ter certeza que ele esteja morto, né? E assim o soldado fez aquele furo e jogou água para fora. E então como eu faço tratamento de PRP, eu sei como isso pode acontecer. Os médicos, eles fazem, quando eles coletam sangue, e deixam parado ali, no recipiente onde está o sangue, as hemácias ficam decantando no fundo. Isso leva mais ou menos 15 a 20 minutos, ou 30, dependendo de cada pessoa, né? Dependendo quanto a viscosidade do sangue. Quanto mais viscoso o sangue, mais demorado fica. E quando o sangue está mais fluido, aí a decantação do sangue, as hemácias, é bem mais rápido. No caso de Jesus, deve ter sido já morto uns 30 minutos, eu creio, para que isso acontecesse, essa separação da água do sangue, do plasma e do sangue. E então, quando o soldado foi ver, já estava morto. Então, já deve ter sido morto uns 30 minutos, mais ou menos, quando ele fez isso. Então, Cristo foi tratado como nós merecíamos, irmãos, irmãs. Ele foi tratado que nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, no qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebemos a vida que a ele pertencia, a vida eterna. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ele merecia a vida eterna, que ele nos deu. A morte eterna que ele assumiu, que nós merecíamos, que nós devíamos receber. Mas ele fez toda uma troca. Então, nós vamos ficar aos pés de Jesus, ao cruz dos pés nós temos que estar aos pés da cruz de Cristo, para que nós possamos contemplar o quanto que ele sofreu. É muito importante que o seguinte texto fale isso mesmo. Caso queiramos, afinal, ser salvos, cumpre-nos aprender todos, ao pé da cruz, a lição da penitência e de fé de Jesus. Cristo sofreu humilhação, a fim de salvar-nos da vergonha eterna, que é a morte eterna. Consentiu em receber escárnios e zombarias e maus tratos, para que nos pudesse proteger. Foi nossa transgressão que lhe adensou em torno da divina alma o véu da escuridão, e arrancou-lhe um prado, como de pessoa ferida e abandonado por Deus. Ele, no prado dele, disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi ali que tem encoberto com todo ele com nossos pecados todos, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E por causa disso, os nossos pecados, né? São os pecados que causou essas enfermidades e as dores que também levou sobre si. Fez-se oferta pelo pecado, a fim de que,
por meio dele pudéssemos ser justificados perante Deus. Tudo quanto é nobre e generoso no homem despertará em correspondência à contemplação de Cristo crucificado. Então, nós temos que contemplar a todo momento o Cristo crucificado. E ao contemplar, pelo contemplar, vamos ser transformados. E assim que seja bem claro na nossa memória diariamente. Então, isso é o nosso assassinato a ele. Depois de 18 horas de torturas intensas por nós infligidas contra o nosso Salvador, com nossos pecados, com as nossas dores, com nossas enfermidades, com nossas transgressões. Nós temos feito tudo isso que ele passar. Foi com muito sacrifício que ele teve que passar por tudo isso em teu lugar. É muito sofrimento. Você já tem uma ideia melhor, a partir dessa mensagem de hoje, o quanto foi um sofrimento por causa do meu e do teu pecado. Será que ele tem passado por todo esse sofrimento em vão por você? Nós temos que nos perguntar se não tem sido em vão. Nós temos que viver à altura de todo esse sacrifício, corresponder reciprocamente o que ele tem feito com todo amor, com alto preço. E a gente está levando isso muito levianamente. Isso não pode ser. Jesus merece toda a nossa entrega, toda a nossa aceitação pelo que ele fez. Ora, aí fica a dica, que a nossa luta contra o pecado tem que ser resistida até o sangue. Se Jesus fez isso, por que não podemos fazer? Né? Então, a recomendação em Hebreus 12, verso 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tens resistido até o sangue. Que nós possamos resistir ao pecado até o sangue, a todo, porque Jesus merece isso. Tá? Porque ele já apagou toda a dívida na cruz, está toda paga. Toda a nossa dívida com Deus. Aquele que poderia haver condenado seus inimigos à morte, sofreu-lhes a crueldade. Amor para com o Pai, seu compromisso, assumido desde a fundação do mundo, de tomar sobre si o pecado, levando-o a suportar sem um queixume o rude tratamento daqueles que vieram salvar. Era parte de sua missão sofrer, em sua humanidade, todos os moteiros e abusos que sobre ele fossem acumulados. A única esperança do homem residia nessa submissão de Cristo a tudo quando pudesse sofrer das mãos e do coração humano. É um texto que nos traz realmente uma esperança por tudo que ele fez. Agora não precisamos pagar nada disso, apesar que nós merecíamos, mas Jesus tirou isso de nós. Então, vamos aproveitar a vida que nos deu e ainda aquela proteção do inimigo, porque o inimigo quer fazer você sofrer, fazer em tudo, em matar inclusive. Mas estamos vivos pela graça de Deus, literalmente por causa da graça de Deus, por causa da confirmação do sacrifício de Jesus. Então, a divindade moveu-se de compaixão pela raça humana, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano de redenção. A fim de levar a cabo plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Quem linha pode medir a profundidade desse amor? A Deus tornaria impossível ao homem dizer que ele podia ter feito mais. Ele fez completo. Então, já foi elaborado esse plano de redenção antes da fundação do mundo.
E aí foi, então, finalmente estabelecido através da morte de Cristo. Por isso, agora tem a causa mortis desculpem, onde nós já foi. Já pulou muito para trás. Desculpem. Então, tem agora causa mortis, não do ponto de vista humano, sim do ponto de vista de Cristo agora. Eu acredito que foi por isso que Jesus morreu. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Então, realmente, Jesus deu a vida por nós, para poder, então, poder reassumir se for um sacrifício perfeito. Se tiver alguma falha, daí ele não podia reaver. Ia ficar morto para sempre. Então, irmãos, isso é que nós temos que nos conscientizar disso que Jesus fez, para que a nossa vida não seja superficial, foi com muito custo, foi com muito sangue, com sua própria vida, ele conquistou a vida eterna e o perdão para você. E você pertence por duas razões. Pela redenção e pela criação e pela redenção. Então, você é duplamente pertence a Deus. Isso é propriedade exclusiva de Deus. Não te pertence a ti mesmo e nem a mim. E você tem que se entregar completamente de volta para onde tem que ficar, nas mãos de Deus. E assim você pode ser abençoado se você fizer. Essa é a mensagem para você refletir e não permita outra vez pecar outra vez. Tá? Pede perdão, tanto você causa sofrimento sobre Jesus com tudo que você fez, porque ele assumiu toda a tua culpa, todos os teus pecados, sobre si 2000 anos atrás, 2022 anos atrás, né? Mais ou menos. Então, conscientizam-se que está tudo pago, não precisa fazer nada para alcançar o favor de Deus, porque o favor já está dado por Deus, porque a graça é um favor imerecido, não merecido, então já está dado. É uma graça que ele está dando de graça, já a própria palavra já diz em si mesmo, né? E nós temos só que aceitar. E agora a mensagem da cruz é poderosa para nos transformar, não ser mais pecadores. E você deixa de fazer as coisas que desagradam a Deus. E ainda a mesma graça é poderosa de eliminar o pecado da sua vida, perdoando tudo, purificando de toda impureza, e além disso, manter você puro quando você te tropeçar. Tudo isso Jesus conquistou, para que você possa ter uma vida plena, todo perdoado e cheio de felicidade, porque não tem mais culpa te incomodando. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Como nós estamos aqui com o coração saltitando na boca, porque essa graça realmente não pode ser barata, né? Nós temos que realmente meditar todos os dias no sacrifício de Cristo, né? Essa é a orientação de Ellen White, que se a gente meditar pelo menos 1 hora
neste sacrifício, nós não vamos perder a Cristo de vista. Que Deus seja com cada um de vocês nessa manhã. Que o sangue de Cristo não tenha sido em vão pela sua vida e pela minha vida também. Nós vamos encerrar esse momento, então, com 2 orações e a terceira cantada. Quem gostaria de orar nesse momento? Eu gostaria, eu tenho uma música que talvez possa conseguir tocar aqui. É um dueto muito lindo que fala sobre essa mensagem de hoje. Posso passar? Sim, então nós vamos ter 2 orações, o Dr. Jeans e a Irani, e depois vamos ter essa música e logo em seguir as considerações. Pronto. Pode orar, Dr. Jeans. Querido amado Pai, estamos muito gratos porque o Senhor tem demonstrado o sacrifício tanto do Deus Pai em entregar o seu amado Filho com perigo de perder para sempre, mas Jesus conseguiu reivindicar o teu caráter por completo diante de todo o universo, que o Senhor é justo, amoroso, misericordioso, que o inimigo sempre está enganando que não é, e agora também diante de nós estamos vendo como ele estava correto em afirmar que é possível sim ser todo obediente pela graça de Cristo a Deus, poder guardar os mandamentos e assim podemos também refutar o inimigo, que nós podemos vencer por meio daquele que nos ama, mais que vencedores, porque o Senhor abriu as portas bem aberto para que nós possamos, por meio de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, podemos ser justificados e santificados e também glorificados na vinda de Jesus. Esteja conosco, abençoe a cada família aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, continuando a oração do teu servo, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor deu o teu Filho unigênito para sofrer, para morrer em nosso lugar. O que estava reservado, o que nós deveríamos sofrer, Jesus sofreu no nosso lugar. A morte que nós merecemos, Jesus morreu no nosso lugar, para que nós fôssemos tratados como ele foi, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Muito Amém. obrigada, Pai. Queremos neste momento dizer que o sangue que ele derramou por nós na cruz não será em vão. Confiando em ti, Senhor, aqui estamos de joelhos dobrados na tua presença e te pedimos que o Senhor tome o nosso coração, que o Senhor toma-nos para sermos inteiramente teus. Pai querido, imprime em nós o caráter de Jesus, cria em nós o coração puro, renova dentro de nós o espírito reto. Queremos ser transformados pelo teu poder, queremos ser novas criaturas. Aqui estamos, Pai, para dizer, aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E um dia queremos receber a coroa da vida nas mãos do nosso Senhor Jesus. De nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo por nós. O Senhor pode mudar o nosso coração. Nós autorizamos o Senhor mudar o nosso coração, o Senhor fazer o download. Autorizamos o Senhor a imprimir em nós o teu caráter. Fica Amém. conosco, Pai querido. Toma em tuas mãos cada família aqui representada, Senhor. Faça a reforma, o reavivamento que precisa ser feito na nossa vida. E nos abençoe. Faça de nós verdadeiros adoradores.
Pedimos uma bênção especial sobre cada família representada e as pessoas que vão ouvir esta mensagem, as pessoas que também vão se entregar em tuas mãos através desta mensagem. Fica conosco, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Então, vou buscar a música. Vamos ver se vai funcionar aqui. Estão ouvindo? Não. Não? Não. Ok. Tá difícil mesmo, hein? Quando for transmitir, marca as 2 caixinhas da tela, que na tela de transmissão tem 2 caixinhas, assim, 2 quadradinhos para marcar. Tem um que é o do áudio, porque o áudio não está sendo transmitido. 2 caixinhas. Pode, se quiser, fecha e partilha de novo. E Tá bom. quando for partilhar, aparecem 2 opções embaixo, assim, umas caixetinhas bem pequenininhas para selecionar o áudio. Ok. Eu sempre faço teste quando eu entro, se está funcionando meu áudio e tanto. Tá. Onde está esse caixinho que você falou? Antes de colocar em tela cheia, aparece uma tela onde aparecem várias opções, vários slides, assim, digamos assim, que são todas as telas que estão abertas. Explica aí. Então, tem que colocar na tela cheia agora, é isso? Não, Não. O senhor vai sair do compartilhamento agora. Aí, na hora que colocar lá, compartilhar tela, aparece uma tela branca, onde você vai selecionar o que o senhor quer compartilhar. Lá, antes de compartilhar, lá embaixo tem 2 caixinhas, maximizar, otimizar som e vídeo. São 2 quadradinhos que o senhor tem que selecionar os 2 e depois compartilha a tela. Entendeu? Então, antes de compartilhar... Aparece uma pré-tela, digamos assim, né? O senhor vai compartilhar a tela, aí vai abrir uma tela branca, e aí o senhor vai escolher o que o senhor vai partilhar, e lá embaixo tem 2 caixinhas para marcar. Otimizar som e otimizar vídeo. Ok. Ah, estou vendo aqui Viu? e aqui. Isso, depois que marcou as 2, aí sim, aí você faz compartilhar e vai dar certo. Pronto. Vamos ver. Deu? Deu certo? Agora está saindo. Bluetooth mode. Connected. Dos altos céus o Pai olhava tudo, cena cruel para um coração de pai, com risos e deboches o feriam, tamanha dor sentiu o pai. Bluetooth mode. Deus via suas faces Connected. de desprezo
Este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria por ruas cheias de gente a gritar. E enquanto ele caminhava ao monte, os céus ouviram Deus falar. Não sabeis, ele é filho meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Escolhi entregar, mesmo assim poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Não sabeis que este é seu corpo e sangue, dado por vossas transgressões. Não sabeis que este é meu filho amado, precioso filho meu, filho E aí, gostando da música? É bem próprio, né? Louvado seja Deus por esse hino. Maravilhoso, né? Quem é esse dueto, ô, Dr. Jeans? Eu não descobri qual é o nome deles. Nossa, muito lindo. A gente até gostaria de ouvir de novo, né? De tão lindo. Quem souber, coloca aqui no chat para a gente, né? Para a gente depois degustar esse hino tão lindo, né? E sobre esse sacrifício de Jesus. Bom, gente, nós vamos, então, agora dar o nosso
andamento, né, as nossas considerações, ainda teremos alguns minutos. Aquele que quiser, né, pode aqui levantar a sua mãozinha, mas antes, né, de alguém fazer a sua consideração, eu quero relatar aqui, né, uma experiência que eu vivi quando eu estive em Éfeso. Eu estava com o Rodrigo, né, e ele nos levou em um banheiro público, né? Na época de Jesus havia esses banheiros públicos aonde somente os homens frequentavam. E eles utilizavam, né? Ali eles não tinham papel higiênico, né? Eles utilizavam uma varetinha com vinagre para fazer a limpeza ali do anal, né? E o Rodrigo, né? Ele relatou para a gente ali, quando estávamos em Jerusalém, que é bem provável que aquela varetinha que foi dado o vinagre para Cristo é exatamente essa vareta que era utilizada para lavar o ânus dos homens. Então, naquele momento em que Jesus foi dado a ele vinagre, foi vinagre com fezes. Vinagre que as pessoas limpavam o seu ânus e colocaram na boca de Jesus. Então, as humilhações ali, né, com Jesus, foram muito maiores do que a gente pensa, do que a gente imagina, né, do que tem relatado, às vezes, ali na Bíblia, né? E é por isso que Ellen White ela fala que nós devemos, todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, meditar no sacrifício de Cristo, porque o que aconteceu ali foi realmente muito humilhante, né? Então, que Deus possa hoje fazer uma obra em nossa vida, no nosso coração, para que nós possamos realmente sentirmos a dor de Jesus Cristo. Jamais poderemos sentir, mas que nós possamos reconhecer e darmos valor ao que Jesus fez por nós ali na cruz. Bom, gente, tem mais alguém que gostaria de fazer uma consideração? Eu sei que vocês estão aí a pensar, né? Éden, bom dia, querido. Bom dia para todos. Eu gostaria de falar o seguinte, que negou água para o dono da água. É triste demais quando a gente pensa assim. O doador da vida foi negado tudo. Até a água, eles não tiveram coragem de dar nenhuma gota para Jesus. Além de dar essa esponja suja, ou seja, uma água que ninguém bebe, foi um sofrimento muito amargo, que não existe palavras que possa descrever. Tudo para poder dar oportunidade para mim e para cada um de nós aqui. São coisas que até a eternidade nós não vamos saber como agradecer. Como a Bíblia descreve, que nós vamos colocar nossas coroas aos pés do Salvador, por não ter palavras. Que é mais uma reflexão que nós temos para esse dia, né? E que continue orando pelas pessoas enfermas, né? E pelos doentes. E pelo Lucas também. E tenha um ótimo dia para todos. Amém. Obrigado, Éden, pela sua consideração muito pertinente, né? Nos lembrarmos, então, de que a água foi negada ao dono da água viva, né? Tudo isso Cristo fez por mim e por você. Que Deus seja louvado. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? O que o Espírito Santo falou no seu coração nessa manhã? Um testemunho?
Doutor Dins, eu só gostaria... Irani, bom dia, querida. Bom dia, minha querida. Bom dia a todos. O que eu gostaria de dizer é que o sofrimento, né, de Cristo por nós, ninguém no mundo sofreu o que Jesus sofreu. O sofrimento dele foi muito grande. E quando o Ellen White diz, né, que o doutor leu também, de como nós devemos ir aos pés de Cristo e aos pés da cruz, quando Ellen White diz como nós devemos refletir sobre o sofrimento que ele sofreu por amor a nós, isso nos ajuda também a compreender que nós também precisamos, nós nunca vamos sofrer o que ele sofreu, porque o sofrimento de Cristo foi muito grande. O pouquinho que nós sofremos, nós não murmurarmos. Não murmurarmos, compreender que Jesus, perfeito, santo, Rei dos Reis, sofreu tanto, por que nós não podemos passar também alguns sofrimentos, né? E compreender também que o que nós passamos o Senhor só permite nós passarmos aquilo que é necessário nós passarmos. E ele não. Ele sofreu e ele não tinha pecado. Então, não murmurarmos, aceitar aquilo que nós precisamos passar, sem reclamar e agradecidos, e não permitir clamar a Deus para que o sangue que Jesus derramou por nós na cruz não seja em vão, que ele coloque no nosso coração ojeriza pelo pecado, porque foi o pecado que levou, os nossos pecados, né? Que levou o nosso Jesus à morte, que levou o mundo a estar como está. Foi o pecado. Então, que nós tenhamos ojeriza pelo pecado, que o Senhor coloque nos nossos corações. Amém. Obrigada, Irani, pela sua participação, né? E isso é uma grande verdade, né? Nós precisamos, então, tomar ojeriza pelo pecado, porque não tem nada que magoa mais a Jesus Cristo do que o nosso pecado, né? Então, que Deus nos ajude, que nesse dia de hoje, que a nossa reflexão seja essa, que nós precisamos de tomar ojeriza pelo pecado, nojo pelo pecado, porque quando nós nos atentamos pelo tamanho do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, não tem como a gente não sentir repulsa pelo pecado, né? Quando nós olhamos ali a sua dor física, a sua dor mental, a sua dor emocional, é algo que nós, como seres humanos, jamais vamos compreender, né? E quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, né, perguntaremos: que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que tu foi feridos em casa de amigos meus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos dar valor, né? E entender o sentido real do que foi o tamanho do amor de Cristo por nós até o dia de hoje. Doutor Dins, eu gostaria de falar mais alguma coisa? Sim. Pode ser que algumas pessoas podem me chamar de louco, por Jesus também. Jesus foi louco por morrer no meu lugar, né? Então, nós temos motivo de ser louco por ele, né? E que bom, Miriam, que você entendeu o sentido real do sofrimento de Jesus. Então, que isso possa rasgar teu coração, o nosso coração, e ser transformado para um coração novo com esse evangelho, né? Entendendo o quanto que custou a graça, conquistar a graça foi muito, muito caro. Foi caro mesmo, com a própria vida ele conseguiu conquistar a graça em nosso favor. Porque a graça não foi de graça para ele, não é? E então vamos aproveitar essa graça que Deus nos deu através desse sacrifício que ele conquistou.
e assim pode mostrar que ele cumpriu as exigências da lei, né? E Jesus confirmou com sua morte todos os 10 mandamentos morais e também confirmou outras coisas também que eu vou ensinar amanhã, tá certo? Muito bem, você não precisa tomar cálice da amargura, e sim da salvação, alegria da salvação, né? Que Jesus conseguiu para você. Então, irmãos e irmãs, meditem isso todos os dias, 1 hora sobre a vida de Jesus, e aí principalmente as cenas finais que nós temos analisado hoje, tá bom? Que Deus seja bem juntinho com vocês e vocês possam sentir a sua presença e possam sentir em paz. Ah, Leonie, a minha mãe de coração. Um bom dia. Quero colaborar dizendo que Deus seja louvado pelo Dr. Walter. E essas instruções, essa explanação tão maravilhosa e oportuna, toque todos os nossos corações e nos dê consciência, porque às vezes nós ouvimos explanações que não são tão profundas como essa. Que Deus continue, Dr. Walter, te abençoando, esclarecendo para nós, né, dentro da medicina, coisa que nós nem temos ideia do que pode ter acontecido. E que nosso coração seja tocado e que nós possamos fazer uma nova decisão diária, né, ao lado do nosso Senhor. Um bom dia. Obrigado, Neonide, por sua contribuição. Muito bem. Então... Bom, gente, então não havendo, né, mais nenhuma mãozinha, Dr. Dinho, você consegue partilhar esse hino novamente? Esse hino foi tão inspirador hoje, né? Posso? Tocou o coração de muitos de nós aqui. E nós vamos encerrar, né, com esse hino que foi tão oportuno nessa mensagem, né, tão maravilhosa. Sim, vou buscar de novo, eu tinha apagado. Certo. Então, nós vamos degustar, né, esse hino e pensar na mensagem e no sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Vamos aproveitar esse momento. Esse vai ser o tema de amanhã, viu? Esse aí. Não está aparecendo nada, está uma tela escura. É? Vamos ver se... Está ouvindo música? Não. Quer que eu compartilhe? Não? Eu tenho ela aqui. Só um momento. Está pausado a... Enquanto a Lígia está colocando aí o hino, a Márcia está perguntando como acessar a gravação. Márcia, nós temos um canal chamado Cesiane Amaral, e todas as mensagens, né, do Pentecostes, né, aqui da Sala da Consagração, são postadas lá, tá? Então, provavelmente, até amanhã já deve estar lá, tá? Então, você pode assistir não só esta mensagem, mas todas as mensagens, né, que nós partilhamos aqui na sala. E seja bem-vinda, Márcia. E nós temos os cultos aqui todos os dias às 5 horas da manhã, e venha participar conosco, tá? O link sempre é o mesmo, o link não muda, né? Então, o mesmo link todos os dias. Dos altos céus o Pai olhava
Deus via suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. E enquanto ele era diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou. Este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria por ruas cheias de gente a gritar. E enquanto ele caminhava ao monte, os céus ouviram Deus falar. Não sabeis, ele é filho meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Escolhi entregar, mesmo assim poderia mas escolhi deixá-lo morrer. Não sabeis que este é seu corpo e sangue, dado por vossas transgressões. Não sabeis que este é meu filho amado, precioso filho meu, filho Obrigado, Jesus, por nos amar tanto. Louvado seja Deus por essa mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Nós estaremos de volta, então, amanhã, às 5 horas da manhã, no horário do Brasil.
E estaremos de volta às 5 horas do Japão e às 9 horas da Inglaterra e de Portugal. Que você possa estar aqui de volta. Amanhã vamos nos despedir, né? É o nosso último dia com o Dr. Diz. E ele com certeza vai fechar com chave de ouro. Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje, que o seu dia seja cheio de bênçãos. E se tem aqui algum papai aqui na sala, eu quero estender o meu feliz Dia dos Pais, que vocês possam passar um dia muito incrível com suas famílias. Dr. Dins, feliz Dia dos Pais, né? Eu sei que você é Obrigado. papai. Feliz Dia dos Pais, né? E todos aqueles, né, que puderem passar com seu papai, poder dar um abraço, que vocês possam ter um dia super incrível com a sua família. Que Deus os abençoe e amanhã estaremos de volta. Pessoal, até amanhã. Obrigado, Até amanhã. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Feliz Dia dos Pais para todos. Oi.